Olá, boa noite. Eu sou a Karine Lemos, professora da educação infantil e das séries iniciais. Hoje estarei apresentando o nosso ato live de lançamento das pré-candidaturas do PSTU para as eleições do município de Porto Alegre. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Aproveito nesse momento inicial em que estamos aqui começando a nossa transmissão, pedir que vocês nos ajudem na divulgação, curtindo, comentando, compartilhando aqui no Facebook mesmo e também pelo WhatsApp para os amigos, familiares, no grupo dos colegas do trabalho. É muito importante para todos nós. Então, nessa noite, nós começamos com uma pergunta. Por que estamos falando de eleição? Muitos de vocês devem estar se perguntando se nesse momento não deveríamos estar preocupados em combater o coronavírus e salvar as nossas vidas. Concordamos totalmente com isso. Hoje, o Brasil ultrapassa 120 mil no número de mortes. Aqui no nosso estado, estamos chegando a 3.500 mortos. Só em Porto Alegre são 673. A confirmação diária de novos casos, novas transmissões, eleva os números de internações e prevê novas vítimas fatais nos próximos dias. Nessa situação, presenciamos o governo Bolsonaro, que atua com uma política genocida na saúde e na economia. Não destina os recursos necessários para o combate efetivo do vírus e, em seu discurso, menospreza a vida dos trabalhadores e do povo pobre que estão sendo atingidos. Ameaça a retirada dos já insuficientes R$ 600 do auxílio emergencial para as famílias e desempregados que precisam desse mínimo para sua sobrevivência. Por outro lado, aqui no Rio Grande do Sul, o leite e o marquesã também atacam os trabalhadores. Uma quarentena geral passa longe dos seus objetivos e a flexibilização do comércio e os ataques aos direitos dos trabalhadores, a previsão de retorno das aulas nas escolas assombram esse momento tão difícil. A pandemia é sim um problema político, por isso é urgente a construção em torno da luta pelo fora Bolsonaro e Mourão, e também fora Leite e Marquesã. Nós acreditamos que só a luta e a organização dos trabalhadores podem mudar a nossa realidade e se faz muito mais necessária nesse momento em que estamos vivendo. Durante esses meses de pandemia, muitos se arriscaram saindo às ruas para lutar. As mulheres trabalhadoras terceirizadas das creches conveniadas lutaram contra as suas demissões. A juventude, o movimento negro também foram às ruas por George Floyd, por João Pedro e também por Gustavo Amaral, mortos aqui no Rio Grande do Sul. Foi contra a violência policial e contra o racismo que a juventude e o movimento negro saiu da rua. Também tivemos o break dos apps, onde as teleentregas, né, os trabalhadores de teleentrega também se mobilizaram, assim como a atual greve dos Correios, dos trabalhadores dos Correios, que enfrentam aí na linha de frente à pandemia, garantindo as entregas em más condições de trabalho, enfrentando o risco do coronavírus. Esses exemplos não são só da disposição da luta, mas também da necessidade e da urgência dela. As eleições estão aí e nós sabemos que são um jogo de cartas marcadas da democracia dos ricos. Elege quem tem mais dinheiro para financiar campanhas milionárias e fazem promessas que não vão ser realizadas. A falta de democracia nas eleições se expressa, por exemplo, em partido como o nosso, que perdeu os seus já poucos 6 segundos de TV, que não vão ter esse ano. Por isso, a internet e esse momento aqui é muito importante para todos nós. Queremos apresentar nessas eleições uma alternativa revolucionária e socialista, que ajude a construir
a luta e a organização da nossa classe. Assim, nossas pré-candidaturas estão a serviço das lutas da classe trabalhadora e dos oprimidos. As nossas pré-candidaturas, elas são compostas por trabalhadores e por trabalhadoras, pela juventude explorada e oprimida. Acreditamos ser muito importante apresentar nas eleições uma alternativa construída junto à classe operária, junto aos trabalhadores, junto à juventude pobre da periferia, às mulheres, às LGBTs, aos quilombolas e aos indígenas. Uma alternativa revolucionária, pois essa alternativa ela é revolucionária porque ela se organiza e ela luta. Também é socialista porque quer a destruição do sistema capitalista e propõe que o poder esteja nas mãos dos operários e dos trabalhadores. Por isso, é com muito orgulho que agora eu apresento a vocês as nossas pré-candidaturas. E vamos começar, então, pelo Júlio Flores, nosso pré-candidato a prefeito nas eleições de Porto Alegre. O Júlio Flores, que é professor de matemática do município e do estado na cidade de Porto Alegre, militante há mais de 41 anos, foi fundador do PT e também do PSTU. Hoje está como diretor licenciado do 38º Núcleo do CEPER. É com muito prazer e muito orgulho que eu apresento para vocês o Júlio Flores. É contigo. Obrigado, Karine. Boa noite a todas e todos. É com muita satisfação que estamos aqui construindo o nosso ato live. E como disse a Karine, né, nós estamos à frente dessa luta aí para derrotar Bolsonaro e Mourão e colocá-los para fora, assim como o Eduardo Leite e o Marquesan, né, que são todos eles ligados, né, a um mesmo projeto, ainda que eles pareçam eventualmente diferentes, né, porque todos eles, de uma maneira ou de outra, estão cedendo aí para a pandemia, né, e melhor, cedendo, né, aos empresários, né, colocando o lucro acima da vida. E nós aqui estamos discutindo e vendo que existem 14 candidaturas em Porto Alegre, né, para a prefeitura e vereadores, né, mas obviamente é que existem apenas 3 projetos diferenciados, né. Em primeiro lugar, todos aqueles que estiveram ou estão, né, com esses governantes aí que eu já citei, né, com contradições entre eles, muitas vezes, né, mas tem um outro espectro que é aquele que fica ao centro aí, né, como a candidatura de Manuela Dávila e Rosseto, pelo PT, PCdoB, né, que nós caracterizamos como uma organização para fazer o mesmo que fizeram Lula e Dilma, né, e como tem feito aí os governadores, né, Camilo Santana, né, e o Flávio Dino, né, que são do PT e PCdoB, respectivamente. Mas aqui tem uma particularidade importante, né, que nós estamos aí frente a uma situação em que nós precisamos enfrentar Marquesan, né, porque ele está ameaçado do impeachment, né, por uma Câmara de Vereadores que tinha adiado esse projeto por muito tempo, né? Mas não é só por isso que nós precisamos botar o Marquesan para fora, é porque ele atacou os rodoviários, querendo a extinção dos cobradores, atacou, né, as trabalhadoras das creches comunitárias, né, procurando demiti-las, atacou o IMES na saúde, né? Então são por esses motivos que nós queremos, né, colocá-los, e será na mobilização popular que nós vamos fazer isso, né? E por outro lado, tem nesse campo aí que eu falei mais ao centro, tem também a candidatura da Fernanda Melchiona, do PSOL, que tem uma diferença com Manuela e Rosseto, a frente ampla, né, que já governaram para os ricos, aí, os banqueiros, como Lula e Dilma fizeram.
né? Mas também temos diferenças com eles, né? E a gente gostaria de ter estado em uma unidade também, não só nas lutas, né, mas também nas eleições, mas foi impossível porque o nosso programa tem diferenças, né? Infelizmente, nós temos aí uma situação em que, né, esses partidos têm defendido, né, passar tudo por dentro, né, do regime democrático burguês, apostando na Câmara de Vereadores, etc., né, e não nas lutas dos trabalhadores, né? Então, nós nos apresentamos como uma alternativa socialista, né, uma alternativa socialista para os trabalhadores da cidade de Porto Alegre, né, organizando todo o povo pobre, né, os trabalhadores que vivem na periferia da capital, tem 300 mil pessoas que vivem aí nessas condições, e nós precisamos unir a classe operária, os trabalhadores em geral, e também, né, o povo pobre, as LGBTs, as mulheres, os negros, os quilombolas e os indígenas, autônoma e independentemente do Estado burguês, construindo a sua mobilização para transformar a sociedade, porque é o único caminho que nós temos, né? Não confiando aí nos governos, né, nem nas câmaras, nem nas instituições do poder. Nós precisamos ter um governo socialista dos trabalhadores que retire, né, os recursos aí dos poderosos, né, de todos os poderosos a nível nacional e local, né, para colocar aí e defender a vida dos trabalhadores, né, no cotidiano aí, principalmente sobre essa pandemia, né? Então essa é a nossa missão nessa eleição, apresentar uma alternativa socialista, porque não dá para a gente reformar o sistema capitalista. Nós precisamos de uma mobilização, né, e para destruir o sistema capitalista, né? E não dá para conciliar com ricos, poderosos e partidos do capital. Obrigado, por enquanto. Muito obrigada, Júlio. Agora, nós iremos chamar a nossa pré-candidata a vice-prefeita. É com muita satisfação e com muito orgulho que eu chamo a Vera Rosane de Oliveira, servidora pública, aposentada da URGS, militante há mais de 40 anos nos movimentos sociais e sindicais, foi da direção do Sindicato dos Servidores da URGS, militante do Movimento Negro Unificado, fez parte da executiva nacional do Quilombo Raça e Classe e é militante do movimento Mulheres em Luta. Com muita felicidade, com muita alegria, que eu chamo a Vera Rosane de Oliveira para falar para a gente. Vera, é contigo. Obrigada, Karine. Boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que eu venho apresentar a nossa pré-candidatura à Prefeitura de Porto Alegre. A nossa pré-candidatura estará a serviço da luta contra a exploração capitalista e contra as opressões. É importante nós salientarmos que Porto Alegre é uma cidade majoritariamente feminina. 53,6% da população de Porto Alegre é constituída por mulheres. E agora nós vimos só no primeiro trimestre que a violência contra a mulher, contra o fato de serem apenas mulher, o feminicídio aumentou 24%. Porto Alegre é uma cidade que consta apenas com uma delegacia da mulher. Nós não podemos aceitar isso e a nossa candidatura estará a serviço da luta contra o machismo. Mas também é importante nós salientarmos que existem discussões sobre a questão que envolve as mulheres trabalhadoras e que nós temos de enfrentar, ou seja, a questão do aborto legal, seguro e público. É algo que nós percebemos no último período em todas as manchetes nacionais, e em Porto Alegre não é diferente, que nós devemos encarar essa discussão com o conjunto da sociedade, porque existem anualmente mais de 1,5 milhão
meio de abortos sendo cometidos, nos quais 10% das mulheres ou morrem ou ficam com sequelas irreversíveis. Mas também a nossa candidatura estará a serviço da luta racial, da luta de negros e negras na nossa cidade, que compõem 16,7% e que estão localizados nos bairros com menor estrutura, com menor condição de vida. Por exemplo, dos 82% dos brancos que se autodeclaram em Porto Alegre, 90% moram nos bairros da região noroeste e centro, com melhor condição de vida, de urbanização, dos equipamentos públicos. E nós precisamos enfrentar esta realidade, porque a pandemia, ela nos deixou nítido a condição de vida daqueles que mais sofrem, que são as mulheres, que são os negros, que são os quilombolas, que são os indígenas, e nós temos de enfrentar esta discussão. Mas quando nós falamos sobre a questão racial, existe também um outro elemento que é um tabu entre nós e que nós temos que enfrentar, ou seja, a legalização das drogas. Nós vemos na nossa cidade, nós percebemos o ano passado na própria Cruzeiro do Sul, nós percebemos na Lomba do Pinheiro, na Restinga, o que foram os ataques contra a juventude negra, porque nós não encaramos esta discussão. Então, nesse sentido, a nossa candidatura estará a serviço das discussões contra a exploração, contra a opressão, por uma sociedade realmente socialista, igualitária e humanizada, uma vez que a sociedade que nós vivemos, em nome do lucro, em nome da burguesia, não nos permite mais isso. Por enquanto, é isto, e nós queremos que vocês venham conosco construir estas discussões. Muito obrigada. Muito obrigada, Vera. Vamos, então, agora apresentar o nosso pré-candidato a vereador para a cidade de Porto Alegre, João Augusto Gomes, carteiro há 25 anos, diretor licenciado do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, também já foi diretor do Sindicato dos Comerciários de Passo Fundo, fundador do PSTU e da CSP com Lutas, um histórico lutador das causas trabalhistas, estando sempre à frente das mobilizações, das paralisações e das greves da sua categoria. É contigo, João. Obrigado, Karine. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de, primeiro, concordar com a tua fala de abertura, Karine. A pandemia, de fato, desnudou o capitalismo e demonstrou que o capitalismo é bastante cruel com a vida humana. E é fato e tal também que se não houver uma destruição completa do sistema capitalista, a humanidade ela caminha para a barbárie. Porque outras pandemias virão, então. É uma questão de tempo. E o capitalismo continuará priorizando o lucro em detrimento da vida, porque essa é a sua essência. Também gostaria de falar a todos que estão nos assistindo nesse momento que a minha pré-candidatura a vereador servirá para lutar contra o desemprego e a precarização do trabalho. Vamos ter essa principal bandeira. Estamos retroagindo em termos de emprego e salário. E qual é o motivo dessa retroação? É que os capitalistas querem que os trabalhadores paguem pela crise. A terceirização, trabalho informal, aumentaram sensivelmente. Amanhã, depois, é possível que a gente tenha que lutar novamente por redução de jornada de trabalho. Tal é a situação. Isso que a crise econômica trazida pela pandemia ainda não se apresentou como um todo, né? Mesmo assim,
os 3 primeiros meses de 2020 tiveram 15 mil postos de trabalho fechados na cidade de Porto Alegre. Tem também a questão da uberização do trabalho, que estamos assistindo, né, no dia a dia, principalmente nas grandes cidades, que exige mais dos trabalhadores, por um lado, né, e por outro lado, paga sempre menos, né? Rebaixa a condição de vida de todos os trabalhadores, sejam formais ou informais. E é interessante de perceber que as reformas que prometiam, né, aumentar o nível de emprego, na realidade, não acontece isso, né? É uma conversa para enrolar. Na realidade, as reformas, elas retiram direitos, né? E você vai pegar isso no país, né? Você, com a reforma da Previdência, você vai ter isso no estado do Rio Grande do Sul, né? Aí pegar o funcionalismo público, né? Os trabalhadores da educação. E o governo ultraliberal do Bolsonaro, ele aprofunda esse ataque à classe trabalhadora, com as suas medidas provisórias, portarias, e retira um número de direitos, inclusive já consagrados, né? E importante também dizer, né, que a medida provisória 936, que está regulando aí essa questão da redução de salário, né, e jornada de trabalho, de fato, tem a intenção de proteger os ganhos do patrão, não dos trabalhadores, né? Veja que a questão da pandemia é uma situação que deveria haver, de fato, quarentena, né? E para ter, de fato, quarentena, é preciso garantir emprego, salário e renda. E a primeira iniciativa, digamos assim, do Bolsonaro foi garantir o lucro dos banqueiros, né? Mas é interessante de perceber que essa questão da medida provisória 936, ela conta, inclusive, na sua aprovação, né, com votos do PCdoB, partido da pré-candidata aí a prefeita, né, desculpa aí, Manuela, na cidade de Porto Alegre. E essas práticas, né, tanto no município, quanto no estado, quanto no país, são práticas neoliberais, né, que a gente chama, né? É a tal de garantir o exército de desempregados, né, para que as condições, né, dos trabalhadores empregados, elas sejam niveladas por baixo, né? Então, e isso é importante de se dizer, que é algo que foi prática também nos governos do PT, né? E se você pensar e tal, do ponto de vista da origem e tal, do Partido dos Trabalhadores, a sua origem era nos sindicatos, né? E mesmo assim, a terceirização, a flexibilização avançaram tanto no governo do Lula quanto no governo da Dilma. E também, para finalizar, então, a minha pré-candidatura, ela vai trazer, evidentemente, né, as lutas, as reivindicações dos trabalhadores de Correios, que estão aí, né, numa greve, né, nacional há 12 dias, pelo menos, né? E interessante perceber, né, que é uma greve justa e necessária, né? E uma greve que hoje, né, está lutando contra a retirada de direitos e também contra a própria questão da privatização, que, diga-se de passagem, mas não menos importante, também luta pela questão do emprego, né? Porque a privatização, em outras palavras, é a demissão. Obrigado por enquanto. Obrigada, João. Vamos agora, então, chamar a nossa pré-candidata a vereadora, com muita alegria e satisfação também, Nicaia Vidor, mulher, jovem, trans, estudante da URGS, Ciências Sociais na URGS. É contigo, Nicaia.
Obrigada, Karine. Boa noite a todas e todos. É com grande prazer que eu venho me candidatar pelo PSTU para apresentar o nosso programa. É fundamental começar falando que hoje é o Dia da Visibilidade Lésbica, dia 29 de agosto. É bom a gente tocar nesse ponto, porque a pandemia que vem acontecendo, a crise sanitária e econômica capitalista, vem desencadeando uma falta de perspectiva muito grande para a juventude e para as LGBTs da classe trabalhadora. O momento que a gente vive é muito bárbaro. A gente identifica várias situações que já acontecem com as LGBTs aqui no Brasil, né? Como a questão do desemprego, como a questão de trabalhar na informalidade, as mulheres trans na prostituição, a maioria. Nós identificamos muito isso. Mas agora, na pandemia, a situação se acentua e os dados estatísticos refletem isso. A gente identifica só em Porto Alegre 19% do aumento de morte LGBTs. No Brasil, há um dado que indica que as mortes LGBTs aumentaram em 100%. E a gente está vivendo isso porque é um reflexo da crise, né? É um reflexo. As LGBTs estão sem emprego, sem moradia, submetidas a essas péssimas condições de vida que o sistema capitalista cria para os oprimidos e os explorados. É fundamental também a gente lembrar que a juventude também não está com muitas perspectivas. A gente pode citar, por exemplo, que o governo Marquesan, aqui de Porto Alegre, e o governo Leite, querem fazer o retorno das aulas dos estudantes. E se os estudantes agora tiverem que voltar para as escolas a estudar, eles vão ser infectados pelo vírus. Então, é muito evidente que os governos, eles representam os interesses dos grandes capitalistas e não da população trabalhadora, não dos setores oprimidos, porque é assim que esse sistema funciona. Ele funciona servindo aos interesses dos ricos e dos grandes poderosos. Por isso é imprescindível a organização da juventude, das LGBTs, junto com os trabalhadores, nesse momento de pandemia. E a gente verifica isso porque é esse retorno das aulas que reflete esses interesses. Há também a questão de querer implantar o ensino à distância, que vai demitir professores, precarizar ainda mais a educação e aumentar a desigualdade social, né? Porque não são todos os setores da juventude que têm acesso à internet. Muita gente não tem computador em casa e internet. Então, é fundamental. Então, nesse sentido, a gente tem que lutar pela organização. E essa organização dos trabalhadores com a juventude pode garantir possibilidades de vida, tanto para a juventude quanto para as LGBTs. A organização dos trabalhadores é capaz, por exemplo, da gente conseguir diminuir as jornadas de trabalho, aumentar os postos de trabalho, garantindo emprego para toda a juventude desempregada e para todas as LGBTs desempregadas. Isso em Porto Alegre, por exemplo, poderia ser feito a partir das organizações dos trabalhadores nos seus locais, como, por exemplo, obras públicas. Poderia garantir empregos para toda a juventude e para as LGBTs desempregadas, garantindo, de certa forma, suas necessidades materiais, que são desse momento bárbaro que estamos vivendo. É fundamental a gente fazer essa luta dos trabalhadores com a juventude de maneira independente da burguesia, dos governos capitalistas como Marquesan, Eduardo Leite, e da esquerda que gosta de se flexibilizar a esses interesses, como é o caso do PT, que já fez, e o PSOL, que não vem se apresentando como uma alternativa socialista, mas uma alternativa que se flexibiliza aos interesses da burguesia também. Agradecendo, então, a Nicaia e dando continuidade, também agradecendo a todos e todas que estão participando, Karina, Afonso, Marlise, estou vendo pelos comentários aqui, né? Agradecendo por estarem divulgando junto a gente. Nesse segundo bloco, nós vamos apresentar alguns dos nossos apoiadores das nossas pré-candidaturas e vamos intercalar também com fala dos candidatos. Então, fique aí ligado com a gente, continuem acompanhando e comentando. Meu nome é Rejane de Oliveira e eu estou aqui para declarar meu apoio às pré-candidaturas do PSTU. O PSTU coloca no seu programa uma firmeza nos princípios, uma firmeza no combate ao capitalismo e à defesa do socialismo
e também apresenta saídas importantes para as necessidades imediatas da população, como saúde, educação, transporte, moradia. E, como militante do movimento sindical, uma das coisas que eu acho importante e que as pré-candidaturas do PSTU vão estar colocando é a sua profunda relação com os movimentos sociais e populares, respeitando a autonomia do movimento, sabendo que o movimento sindical tem que respeitar e o partido tem que respeitar a democracia operária e respeitar as decisões que as diversas categorias tomam nas suas instâncias. E é por isso que eu defendo a pré-candidatura do professor Júlio Flores para prefeito de Porto Alegre, da servidora pública Vera Rosane, pré-candidata a vice-prefeita, porque entendemos que essas duas candidaturas representam a classe trabalhadora, representam um programa combativo e de luta com valores e princípios. Portanto, meu apoio são pelas pré-candidaturas do PSTU para a Prefeitura de Porto Alegre. Obrigada, companheira Rejane. É com muita satisfação que nós acolhemos o teu apoio à nossa candidatura, porque realmente a nossa candidatura está a serviço de uma alternativa socialista e revolucionária, no qual nós entendemos a importância da unidade dos movimentos sociais, do movimento sindical, dos movimentos da opressão e, acima de tudo, da autonomia e da independência das organizações da classe trabalhadora. Nós estamos a serviço desta luta e esperamos contar com seu apoio e de muitos outros companheiros nesta organização. É um apoio que muito nos honra. E agora, companheiros, nós vamos apresentar dois outros companheiros, o companheiro André, municipário, trabalhador da saúde, e a companheira Andréia, professora da rede estadual, para deixar sua palavra conosco aqui. Eu sou André Vivo e trabalho na saúde de Porto Alegre. Com esse vídeo, quero manifestar apoio aos pré-candidatos do PSTU nessas eleições. Em um momento tão difícil como este, onde enfrentamos uma pandemia com milhares de mortes e governos que dão mais valor ao dinheiro do que à vida. Marquesan governa para os empresários. Desde que assumiu, se empenhou em sucatear e privatizar tudo que fosse possível. Na saúde, privatizou diversas unidades, entre elas o PA da Bom Jesus e da Lombo do Pinheiro. Também o HPS esteve na mira do prefeito, e só não foi privatizado devido à mobilização dos trabalhadores e da população. Para os servidores, o prefeito foi um verdadeiro carrasco. Já chamou inclusive os funcionários de vagabundos. Congelou nossos salários, aumentou o desconto da Previdência para 14% e retirou diversos direitos da categoria. Nossos colegas de MESF estão sendo demitidos. Agora, na pandemia, a Marquesan, assim como fez Eduardo Leite, cedeu à pressão dos empresários e flexibilizou a quarentena. Por conta desta atitude, Porto Alegre está tendo um grande número de mortes que poderiam ter sido evitadas. Nem mesmo a testagem de todos os trabalhadores da saúde, Marquesan aceitou fazer, mesmo que centenas de colegas tenham sido infectados pelo Covid. Ao final de seu mandato, o prefeito poderá sofrer impeachment devido ao mau uso das verbas da saúde. Chega de Marquesan. Precisamos eleger pessoas comprometidas com a luta dos trabalhadores. Por isso, deixo minha saudação às pré-candidaturas do PSTU, Júlio Flores para prefeito, tendo como vice Vera Rosane, e para a Câmara de Vereadores, João Augusto e Nicaia Vidor. Olá,
Sou a professora André, da Rede Pública Estadual do Rio Grande do Sul e militante do PSTU. Hoje venho aqui fazer uma saudação aos pré-candidatos à Prefeitura de Porto Alegre do nosso partido. Pré-candidatos esses que são homens, mulheres e juventude ao lado do povo pobre, ao lado da juventude em todas as suas lutas. Nós estamos aí com Júlio Flores, pré-candidato a prefeito de Porto Alegre, um municipário que está ao lado dos trabalhadores em todas as suas lutas. Um professor da rede municipal, que conhece muito bem as mazelas que esses passam, sabe que Marquesan destruiu a autonomia das escolas municipais, sabe que com isso sofrem os estudantes, os trabalhadores em educação, a comunidade geral de Porto Alegre. Portanto, é preciso mudar, é necessário avançar. Estamos aí com a pré-candidata a vice-prefeita, Vera Rosane, doutora em educação, mulher, negra, mãe, que sabe das necessidades da nossa classe. Nossos pré-candidatos a vereadores, João, nosso grande carteiro, homem de luta, Nicaia, mulher, trans, jovem, que conhecem os anseios da nossa classe. Por isso, presto toda a minha solidariedade e apoio a essas pré-candidaturas de homens e mulheres que não vão representar governos nem patrões, estarão representando o povo, a classe trabalhadora e seus anseios. Um grande abraço aos nossos pré-candidatos, homens e mulheres de luta. Muito obrigada, companheira Andréia. É fundamental nesse momento a gente juntar as lutas da juventude e dos trabalhadores. A luta dos professores, a luta pelo não retorno às aulas, é a luta da juventude também. No momento que estamos vivendo, é fundamental a gente lutar para o não retorno das aulas, para manter a vida da juventude e dos seus familiares e dos professores. Assim como se posicionar contra o governo Marquesan e o governo Leite, que vem satisfazendo essa demanda, né, de querer fazer o retorno das aulas em meio à pandemia. Agora eu passo a fala para o nosso companheiro Afonso Martins, rodoviário, socialista, revolucionário, que vai falar um pouco da luta dos rodoviários. Boa noite a todas e todos. Aqui Afonso Martins, delegado sindical da Companhia Carris e militante do PSTU. Queremos saudar a todas e todas que participam do lançamento das pré-candidaturas do PSTU. Sabemos da necessidade e importância do momento de termos candidaturas voltadas aos interesses da classe trabalhadora. Chega de ter alguma ilusão nesses partidos da ordem, PSDB, PMDB, que a todo momento traem as lutas dos trabalhadores. Nós precisamos construir uma alternativa socialista e revolucionária dos trabalhadores para poder peitar os empresários e a burguesia. Como rodoviário, aqui em Porto Alegre, os empresários fizeram o que bem entenderam. Como não bastasse os incentivos que o governo genocida Bolsonaro lhes concedeu, os empresários fizeram inúmeras demissões, sem respeito nenhum pelos trabalhadores. E Marquesan simplesmente acobertou as irregularidades que os empresários do transporte fizeram. Nós temos uma proposta quanto a isso, companheiros. Nós defendemos um transporte 100% público sob o controle dos trabalhadores. É a única forma dos trabalhadores escaparem da ganância exorbitante dos empresários e da população, em contrapartida, ter um transporte público de qualidade que realmente atenda os interesses da comunidade.
É só assim que conseguiremos romper com essa ganância dos empresários. É muito importante, companheiros, que nesse momento a gente defenda a luta dos trabalhadores. Tem muitos partidos como o PT, PCdoB e PSOL que no momento da eleição eles fazem um discurso que os trabalhadores querem ouvir, mas no frigir dos ovos, lá no finalzinho, eles estão aliados com a burguesia, porque é na burguesia que eles têm a representação das suas políticas e o patrocínio financeiro das políticas. Nós precisamos ter candidaturas que realmente defendam os interesses dos trabalhadores. E aqui eu quero deixar uma saudação e um abraço especial ao companheiro Júlio Flores, pré-candidato a prefeito, a companheira Vera Rosane, candidata a vice, que é pré-candidata a vice, e os pré-candidatos a vereadores, o João Augusto, que é carteiro, e a Nicaia, que são os nossos pré-candidatos a vereadores. Um abraço a todos, que reflitam bastante. Companheiros, queremos fazer um chamado. Venha junto construir essa alternativa socialista e revolucionária, que é uma ferramenta que estará a serviço de todos os trabalhadores. Um abraço a todos. Obrigado aí, grande amigo Afonso. É muito importante para o PSTU, para as nossas candidaturas, o apoio de um grande líder histórico da categoria de rodoviários da cidade de Porto Alegre. E é importante, não é, Afonso, que a gente fale que a Companhia Carris, ela está, a cada novo prefeito, com o risco de privatização, né? O Marquesan mesmo, né? Falou inúmeras vezes tal, da questão da privatização. E o sucateamento, ele é significativo, né? E você observa, principalmente na necessidade dos trabalhadores que precisam se deslocar, principalmente das periferias de Porto Alegre para o centro da cidade. É importante que as nossas candidaturas, o Júlio Flores em especial, né, tenha essa questão de levantar esse debate contra a privatização da Carris. E outro lance interessante é a grande luta que fizeram os rodoviários contra a extinção dos cobradores de ônibus, também encaminhado pelo Marquesan. E interessantíssimo e tal, foi a luta que derrotou, né? Derrotou o prefeito Marquesan. E nessa situação da pandemia, né? Foi interessante de perceber que os patrões se moveram única e exclusivamente para garantir a sua taxa de lucratividade. Foi de imediato a redução de ônibus rodando na cidade de Porto Alegre, tão logo, né, a pandemia chegou no país, né, e começou e tal a chegar aí no estado do Rio Grande do Sul. E também a própria questão da demissão de rodoviários, né? Então, digamos assim, a manutenção da lucratividade dos patrões e tal, dos barões do transporte de Porto Alegre, ele resta, né, sobra e tal, para
população, né? Os trabalhadores que dependem dos ônibus e tal, e que acabaram se acumulando e tal, em meio a uma pandemia, com poucos ônibus rodando, e, bom, e na outra ponta, demissão para os trabalhadores. E, inclusive, é interessante de perceber e tal, que toda essa situação da pandemia demonstrou de forma bastante evidente, né, que quem andava de transporte, né, andava de transporte coletivo e tal, se contaminava mais, né? E quem andava de carro se protegia mais. Um grande abraço a você, Afonso. Continue sendo o lutador que você é. Então, quero aqui finalizar agradecendo aí, muito obrigado às companheiras e companheiros Rejane de Oliveira, o Andrezinho, como é conhecido carinhosamente pelos municipários e por nós, a nossa companheira Andréia, professora estadual, uma lutadora, né, em defesa da educação e das reivindicações dos trabalhadores, né, e o nosso abraço aí também e o agradecimento ao nosso camarada Afonso Martins, né, todos os lutadores, né, todos os companheiros que estão na linha de frente das suas lutas, das suas categorias, e muito nos orgulha estar aqui recebendo o apoio desses companheiros e companheiras para a gente seguir em frente aí nas nossas lutas. E eu queria dizer que é muito importante a gente atentar e apresentar nesse processo eleitoral um programa de emergência, né, para defender os interesses da nossa classe, os interesses do povo pobre e oprimido, dos indígenas, quilombolas, dos negros e negras, enfim, do povo pobre, dos desempregados, né, da classe operária, de todos os trabalhadores unidos aí para enfrentar, não só para derrotar Bolsonaro e Mourão, mas também o Leite, né, botá-los para fora, mas fundamentalmente derrotar Marquesan aqui, colocando ele para fora do governo municipal, porque não só pelos desvios da verba de saúde, é preciso que a gente tenha, né, em mente que ele atacou o funcionalismo, retirou direitos, mudou o plano de carreira, né, para defender os interesses do grande capital. Então é por isso que nós queremos também juntar forças aí com quem quer que seja, e particularmente com os trabalhadores, para botar esse cara para fora. Por outro lado, esse programa de defesa, de aí fazer uma reforma urbana para construir moradias populares, né, escolas, hospitais, né, e obras de infraestrutura e saneamento para dar uma vida digna para os 300 mil trabalhadores e povo pobre que vive nas periferias aí, né, nós precisamos retirar o dinheiro dos banqueiros. É preciso não pagar a dívida com os bancos, né, que o governo paga religiosamente 1 trilhão, né, de juros e amortizações para os banqueiros. E mais do que isso, né, o Paulo Guedes, né, ainda concedeu agora, na época da pandemia, 1,2 trilhões para esses banqueiros aí. Né, a gente não sabe o que eles fizeram com esse dinheiro, porque os pequenos empreendedores, né, os pequenos proprietários, os pequenos empresários não estão recebendo isso. Não, além do que, nós temos aí uma medida insuficiente de R$600 para o povo pobre, né, aqueles desempregados, etc., que formam filas na Caixa porque ainda é muito difícil, né, de arrancar esse dinheiro por toda a burocracia, né, do governo. Né. Mas mais do que isso, né, nós precisamos unir o povo por baixo, né, os lutadores, o povo pobre, para arrancar esse dinheiro e colocar nas necessidades dos trabalhadores. Né? E para isso a mobilização é indispensável, a unidade de todo o povo pobre, dos trabalhadores, da nossa classe, né, para ir construindo aí conselhos populares, né, para construir a possibilidade de ir governando
a cidade, né? Porque nós queremos os conselhos populares governando Porto Alegre, cada bairro, cada escola, cada fábrica, cada local de trabalho tem que eleger os seus delegados para construir, né, um conselho popular que governe a cidade e que, inclusive, possa decidir quem sejam, né, os secretários municipais de todas as áreas, podendo destituí-los a qualquer momento, né, e, inclusive, para definir o conjunto da política do governo, porque a gente sabe lá da nossa história, isso a gente tem essa experiência, né, o orçamento participativo, por exemplo, né, que foi domesticado aí pelo PT, PCdoB, etc., e quem governava, né, que decidia apenas por 10%, né, e nós precisamos 10% do orçamento da cidade, né, o que é algo absolutamente inadmissível. Nós precisamos, né, dos conselhos populares para governarem a cidade, para decidirem, acima do prefeito e vice-prefeita, né, no nosso caso aí, né, as políticas a serem implementadas, né, rompendo aí com essa lógica de subordinação dos movimentos populares, sindicais, etc., ao parlamento, aos governos, retirando dos ricos, que a gente sabe que tem muita isenção de impostos para os grandes conglomerados aí na capital, né? E dinheiro tem, né? Dinheiro tem. Então a gente tem que tirar desses ricos aí, fazer uma reforma urbana que inclusive inclua um IPTU progressivo que isente os mais pobres, né? Mas cobre muito caro dos grandes empresários, conforme o seu patrimônio, conforme o tamanho da propriedade, né, e conforme os seus rendimentos, ou seja, a acumulação de capital, né, a partir da exploração dos trabalhadores. Só para citar um exemplo, né, porque nós precisamos fazer um processo de revolução aqui de quem define as políticas na capital. Não será o executivo, simplesmente, porque o executivo será controlado pelos conselhos populares, e também porque não será pela Câmara dos Vereadores, né? Quem definirá isso serão os conselhos populares, concretizando assim aquele nosso propósito, aquele nosso objetivo de construir, né, um governo socialista dos trabalhadores. Vamos juntos aí, vamos construir essa ideia, vamos nos mobilizar para desconstruir, né, o sistema capitalista e construir uma sociedade socialista, não só em Porto Alegre, porque é impossível numa cidade só, nem só no Rio Grande do Sul, nem só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muito obrigado, vamos juntos. Muito obrigado, Júlio, Vera, Nicaia, João Augusto, a todos e todos os apoiadores, né, que apareceram na nossa live, alguns dos nossos apoiadores que vieram dar esse apoio nesse primeiro momento, nas pré-candidaturas. Agradecemos a todos que participaram, a todas que participaram aqui na nossa live. Fazer o convite também para que venham conhecer o PSTU, que venham conhecer as nossas pré-candidaturas e, mais do que conhecer, também fazer parte dessa construção, né, da campanha e desse projeto que nós temos. Nós estamos deixando aqui embaixo, né, o número do nosso WhatsApp para que vocês possam receber as notícias e as informações sobre o PSTU. Salvando o número, manda um oi, vocês vão receber as notícias, as informações do partido e também podem entrar em contato de que forma podem acompanhar, não só acompanhar, mas participar e contribuir com a campanha que vai vir aí. Um abraço a todas. Nossa convenção acontecerá no dia 14 de setembro, a convenção oficial, às 19 horas. Também contamos com todos para participar conosco. Um grande abraço.